Estamos estudando a lição do último trimestre desse ano 2023. Lição essa que tem como tema Missão de Deus, Missão Minha. E a lição dessa semana diz: o chamado de Deus para a missão. O verso para memorizar, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E hoje vamos estudar a lição de quarta-feira. Olha bem o tema: Igreja Primitiva e as zonas de conforto. E agora vamos para a Bíblia. Lição na mão, Bíblia aberta. Atos capítulo 8, versículo de 1 a 4, diz o seguinte, acompanha aí. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, e em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, meu querido, vamos lá. Igreja primitiva e sua zona de conforto. Olha, meu querido, sabe o que fez com que os cristãos primitivos saíssem da sua zona de conforto? A perseguição. Depois da morte de Estevão, Saulo, ele praticamente enlouqueceu. Ele entrava nas casas, encarcerava homens, mulheres, crianças. E agora os cristãos, eles saíram perseguidos. Mas sabe o que é interessante? Uma vez eles saem da sua zona de conforto, eles estavam em Jerusalém, foram para a Judéia, provavelmente para a Samaria, eles agora saíram pregando o Evangelho. Você sabia que para os últimos dias também vai ser assim? Que a perseguição vai vir, nós vamos ter que obrigadamente sair da sua zona de conforto e por onde passarmos pregarmos o Evangelho? E agora eu abro um parênteses aqui e falo para vocês: por que não pregar o Evangelho agora? Que temos essa cobertura, vamos dizer assim, da liberdade religiosa. Por que deixar a perseguição vir para pregar esse Evangelho? Esse Evangelho é tão amado, tão gostoso de se pregar. Mas o que vem em conta é que os cristãos, por conta da perseguição, eles saíram da sua zona de conforto. Aqui diz o seguinte, olha bem, quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e Samaria. Jesus havia predito em Atos 8: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Essa declaração foi cumprida como observado em Atos 8:4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Olha que maravilhoso! Em meio ao sofrimento, eles estavam pregando o Evangelho, saíram da sua zona de conforto. Será que é necessário que eu e você, para pregar o Evangelho, devemos sair da nossa zona de conforto? Você sabia que podemos pregar em nosso conforto? Podemos. Não exatamente somente na nossa localidade, porque quando se acomodamos somente à nossa igreja, somente à nossa localidade, aos dentro de casa, estamos sendo egoístas. Mas não é obrigado você vender sua casa, abandonar sua casa confortável, luxuosa, o seu carro, para ir pregar a 50, 100 quilômetros de distância. Deixa eu te falar outra coisa aqui interessante. Aqui diz o seguinte, em Atos capítulo 11, versículo 9: indica que a igreja foi dispersa até a Fenícia, Líbano e Chipre, mas não pregava a mensagem a ninguém que não fosse judeus. Olha, eles estavam dispersos, saindo pregando o Evangelho, mas só pregavam aos judeus. Por quê? Será que essa mensagem era só para os judeus? Mas vamos lá, a própria lição ela vai dar essa resposta. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas judeus. Eles ainda não tinham visões muito estreitas sobre qual seria a missão da igreja. Olha bem, Pedro, o discípulo de Jesus e uma das principais figuras da igreja primitiva, era contrário a levar a mensagem do Evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso. Pedro era conhecido como o apóstolo dos circuncidados, ou seja, os judeus, e Paulo o apóstolo dos gentios, Gálatas 2:8. No início, Pedro nem queria ser visto com os gentios, mas sabe o que aconteceu? No entanto, Deus tirou Pedro de sua zona de conforto e
mudou seu coração. Ele começou a compreender o que de fato envolvia a comissão do Evangelho e o que a morte de Jesus devia realizar pelo mundo inteiro. Em uma visão, em um êxtase, a Bíblia é clara em dizer que desceu um lençol do céu e lá tinha toda sorte de animais, quadrúpede de réptil. E Deus dizia: mata e come. E Pedro disse: Senhor, jamais comerei tal animal. E ele disse por 3 vezes: mata e come. Até esse lençol ser se enrolado. E agora Pedro ficou sem entender. E agora Cornélio vai de encontro a ele. E vocês conhecem bem a história. E agora Pedro passou a entender que o que aquela visão estava querendo dizer é que na obra de Deus não há acepção de pessoa. Olha, a zona de conforto, ele nos promove um egoísmo. E o egoísmo é um dos atributos malignos que nos tira da eternidade. Por isso, nesse momento, eu quero orar de forma suplicante com você, para que eu e você saímos dessa zona de conforto, deixamos o egoísmo de lado e nos colocamos nas mãos de Deus para fazer somente a sua vontade. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido e eterno bom Deus, grande é o teu nome, Pai, pois tu é o Deus que sabe de todas as coisas. Tu és o Deus, ó Pai, que não faz acepção de pessoa. A tua salvação é para todos aqueles que o aceitam, não importa se seja pobre, rico, escravo, livre, preto ou branco. É para todos aqueles que te aceitam, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor usa estratégias para que a mim ou meu irmão, meu querido familiar, ele saia da sua zona de conforto. Pai, eu estou disposto a pregar o teu Evangelho, mesmo que para isso seja perseguido. Se for a perseguição que vai fazer com que eu saia da minha zona de conforto, se for a privação financeira que vai fazer com que eu saia da zona de conforto, que seja feita a tua vontade, Pai. Pois, Pai, eu estou cansado desse mundo. Sei que o Senhor também está. Eu quero ver o Senhor voltar nas nuvens do céu. Para isso, esse Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as nações, povos, línguas e tribos. Derrama o teu Santo Espírito sobre mim e sobre todos esses que estão ouvindo essa mensagem. São essas bênçãos que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.